Já parou para pensar que hoje você está vivendo coisas que ontem não acreditavam que seriam possíveis? Quem disse que seria fácil, não é mesmo? Jesus nunca prometeu facilidade, mas ele nos deu uma promessa. Pode ser leve, porque eu vou trocar de fardo com você. Ele já trocou de lugar conosco na cruz e isso é inegável. O que merecíamos, ele já recebeu. E o que ele merecia, ele nos entregou. Mas isso não significa que será fácil. Se perdermos tudo, mas não a fé, não perdemos nada. A fé é a chave que move o sobrenatural. Ela permite que alguém, aos olhos dos homens, viva mesmo, como se já tivesse recebido tudo aos olhos de Deus. Eu não me movo mais pelo que vejo, mas pelo que creio. Se você se agarrar a essa fé que Deus depositou em você, nada será impossível, porque para Deus nada é impossível. Quem sabe não é hora de você crer no Deus que te respondeu hoje, quando ontem parecia impossível, e acreditar que Ele estará presente na tua história amanhã. Isso te dá uma tranquilidade. Uma palavra pode liberar um destino, uma palavra pode ressuscitar mortos. Nossas decisões têm impactos a curto, médio e longo prazo. Muitas vezes valorizamos o que temos apenas quando isso já está ali constituído em nossas mãos. Eu sou André Ligeiro e posso te dizer, Deus tem um plano perfeito na tua vida. Hoje falaremos na passagem que está lá no livro de Marcos, capítulo 9, do 14 ao 27. Mas eu vou me ater a separar por etapas e peço que você possa me acompanhar aí. Mas enquanto você abre aí, eu preciso te dizer, dá o like. Galera de Cuiabá, estou chegando aí para um evento agro. Vou dar uma palestra, vou falar para um monte de gente, um monte de grandes empresários do agrobusiness. Isso é Deus, isso é agradecimento aqui, mas é Deus quem move, quem moveu vocês para me levar para falar um pouco do que é negócio, do que é agrobusiness e como a mente humana trabalha para ajudar todo mundo nas suas atividades laborais, nos seus trabalhos, nas suas carreiras. Isso é transformação, é a transformação da mente e ações são modificadas. Mas então, aqui no vídeo, compartilha com o máximo de pessoas, me ajuda. Antes da história de Marcos 9, como falamos de fé, deixa eu te contar uma história que eu lembrei agora. Eu vou contar lá em Cuiabá, que eu vivi no consultório, mas sempre preservando nome, idades. Então eu vou mudar. João era um jovem trabalhador em uma cidade grande. Ele vivia um dia a dia marcado pela correria e pela pressão. E aí, se identificou? Ele tinha um emprego estável, mas sentia que a sua vida estava estagnada. As contas eram muitas e os sonhos pareciam cada vez mais distantes. João se pegava pensando ali, como eu cheguei até aqui? Certa noite, após um dia especialmente difícil no trabalho, ele saiu para caminhar. Enquanto ele percorria numa praça, num parque perto de casa, encontrou um grupo de pessoas reunidas. Curioso, decidiu se aproximar para ver o que estava acontecendo. Era uma reunião de apoio, onde pessoas compartilhavam suas histórias de superação. João ouviu relatos emocionantes sobre fé, resiliência e transformação. Uma mulher de nome Ana contou a sua história. Ela havia perdido tudo em um incêndio, incluindo sua casa e suas economias. No entanto, ao invés de deixar abater, decidiu reconstruir toda a sua vida. Ela disse, eu percebi que eu tinha que me agarrar em alguma coisa, me agarrei na fé. A fé não é apenas acreditar no que está na tua frente, mas é declarar o que você deseja ver no futuro. Aquelas palavras ressoaram no coração de João. Ele se lembrou das vezes em que tanto reclamou, murmurou, e seus pensamentos foram dominados por isso, e como ele deixou de lado os sonhos que um dia o motivavam tanto. Decidiu que era hora de mudar. No dia seguinte, João começou a praticar a gratidão desde quando acordava. Ele anotava as pequenas bênçãos do dia e declarava seus objetivos em voz alta,
mesmo quando tudo lhe parecia difícil. Essa nova ação, essa nova perspectiva transformou a rotina dele. Ele se inscreveu em novos cursos, começou a conhecer novas pessoas e gradualmente começou a visualizar um futuro diferente. Um mês depois, João recebeu uma oferta de emprego que lhe proporcionaria não apenas um salário melhor, mas também a oportunidade de trabalhar com algo que amava, que era justamente a arte. Ele ficou tão emocionado ao lembrar da conversa que teve naquela noite com aquele grupo. E agora, com uma nova visão de vida, João entendeu que as dificuldades eram apenas parte do caminho. A fé que ele havia cultivado se tornou a luz para guiá-lo em meio a tanta incerteza. Ele aprendeu que não precisava esperar por crises ou perdas para que valorizasse o que ele tinha. Poderia apreciar a vida enquanto caminhava em direção ao seu propósito. João tornou-se um defensor da fé e da gratidão, compartilhando sua história onde quer que vá, com todo mundo. Ele passou a ser uma inspiração para muitos que se encontravam na mesma situação que ele. E eu espero que para você também agora faça algum sentido, mostrando que a mudança começa dentro de você e que muitas vezes o que parecia impossível pode se tornar realidade com muita determinação e fé. E o que conta aí Marcos 9, vamos lá? O que conta? Jesus e seus discípulos descem do Monte da Transfiguração, onde Jesus foi revelado em sua glória. Ao encontrarem os outros discípulos, uma multidão está ali reunida e um pai desesperado se aproxima. O pai explica que seu filho é possuído por um espírito maligno, que o faz sofrer demais, faz convulsionar e até mesmo se jogar no fogo e na água. O pai traz o menino até os discípulos, mas eles não conseguem expulsar o demônio. Quando Jesus chega, questiona logo o que está acontecendo com aquele grupo, o que acontece ali sobre a discussão. O pai expressa sua frustração dizendo que trouxe o filho para que Jesus o curasse, se assim ele pudesse. Jesus responde: tudo é possível naquele que crê. O pai angustiado clama, e eu que sou pai também clamaria: ajuda-me na minha incredulidade. Essa declaração reflete a luta entre a fé e as dúvidas. Jesus repreende o espírito maligno e ordena que saia daquele menino. E o menino foi curado imediatamente. O menino parece ter morrido, mas Jesus o levanta e entrega-o ao seu pai, revelando o seu poder sobre o mal. Após a cura, os discípulos intrigados perguntam: Jesus, por que não conseguimos expulsar o demônio? Ele explica que esse tipo de espírito só pode ser expulso por oração e jejum, enfatizando para você e para mim a importância de uma preparação espiritual. Em meus atendimentos, eu noto que a razão número 1 pela qual as pessoas não conseguem o que querem é não saber o que realmente desejam. Muitas vezes, só valorizamos algo quando ele se vai. Precisamos de dor e perda para verbalizar sentimentos presos, ocultos. Murmurar não resolve. Devemos declarar o que desejamos ver. As realidades ao nosso redor podem ser transformadas se, somente se, começarmos a declarar por fé. O que poderia ser um ponto de tensão em nossas vidas pode se tornar um pilar de sustentação. Depende de como você está enxergando a situação. Gente, presta atenção. Muitas vezes estamos tão preocupados com o futuro que esquecemos de valorizar o presente. Às vezes, a preciosidade da vida só é percebida, só é notada quando a gente perde alguém muito querido, alguém amado. Um velório pode nos ensinar a valorizar o ar que respiramos e o amor que a gente tem. É triste, mas muitos só verbalizam seu amor quando já é tarde demais. Você já se arrependeu em não ter falado que amava por uma pessoa que se foi? É duro e é disso que estamos falando. O seu posicionamento define os seus limites. Isso se relaciona à sua fé, à sua família e ao seu chamado. Há milagres que você espera
mas que não deu os primeiros passos de fé para você realizá-los. Às vezes clamamos por bênçãos sem nos prepararmos adequadamente para recebê-las. E Deus nos diz assim: se prepare para o que eu vou derramar sobre você. Não podemos deixar nossa vida chegar a um ponto onde a esperança se esgota porque perdemos o tempo de agir. Não precisa perder para valorizar. Precisa aprender a valorizar enquanto você tem. Davi, quando ungido por Deus, era um improvável, um desconhecido, mas já estava destinado ao trono aos olhos de Deus. Mesmo que aos olhos dos homens ele não estivesse lá ainda, a visão divina já o havia elevado ao trono. E muitas vezes o que parece ocupado aos olhos humanos já está vazio há muito tempo na visão de Deus. Se você está preocupado com uma situação qualquer, lembre-se, Jesus conhece o seu futuro e já venceu essa batalha. Ele está dizendo para você: eu desenhei a sua história. Para de reclamar do que você não se moveu para viver. Para hoje. Para ter a vida que deseja, você precisa abrir mão do que carrega. Em 2 Crônicas, de 7 ao 14, Deus diz que se o povo se humilhar, se orar, se afastar dos maus caminhos, Ele ouvirá e sarará a terra. E há uma condicional, você notou? Se você der passos de fé, os céus responderão. Se o Evangelho não é sobre conforto, é sobre confronto, mas também sobre propósito. Eu quero te encorajar a se posicionar em direção ao seu destino hoje, ao que Deus prometeu para você hoje. Salmos 126:5 afirma que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Mas lembre-se, eu não posso fazer por você o que só você pode fazer. Que você tenha não só fé que Cristo pode mudar a tua vida, mas que você precisa orar e pedir a Ele intimidade, se mover, trabalhar pela sua bênção. Não esquece aí, gente, não esquece de dar o like, é muito importante para nós, para que eu tenha fé, para que você tenha cada dia mais fé e que essa mensagem, que eu tenho fé que vai chegar a mais de 10 mil inscritos e vai ajudar muitas pessoas. Meu desejo hoje é que você tenha fé, paz e vitórias no teu caminho e que Deus esteja com você. Um forte abraço.